Amém, irmãos? Você pode se chegar para frente. Eu quero trazer uma palavra para você. Eu creio que vai edificar você, porque me edificou bastante. Então, ontem nós estivemos numa reunião muito preciosa, lá em Hamamatsu, uma reunião do RAM, dos amigos ministeriais, e nós tivemos o prazer de conhecer algumas pessoas, né, do Brasil, já conhecemos a nível da internet, porque são pessoas que sempre estão envolvidas nos meios de comunicação, né, o apóstolo Joel, que é o que eu mais conheço, e os demais, o pastor Felipe, aquele menino Yudi, tinha um outro rapaz lá do FC, não sei o nome, sei lá, acho que é isso, sei lá, JP, eu acho que é isso que é o nome, não sei se é JP, sei lá. Mas, enfim, estavam várias pessoas que o importante é a presença de Deus. Elas são importantes para Deus, mas o importante é ter um Deus grande em homens e mulheres pequenos. Né? E o que foi ministrado lá é aquilo que eu tenho 23 anos ensinado aqui, que você precisa de prestar contas, que você precisa de servir, que você precisa de ser profundo em tudo que você vai fazer. No caso, se você está conhecendo Deus, peça para Deus te levar nas profundezas dele, porque Deus te conduz nas profundezas dele, é só você pedir. Não é uma questão de esforço físico, porque muitos de nós queremos, parece assim que nós queremos fazer algo para Deus. Não, Deus já fez tudo que nós precisamos para nós. Primeiro, Ele entregou o seu Filho como uma oferta para que nós fôssemos comprados de volta. Ele derramou o seu Santo Espírito para que nós fôssemos ensinados, conduzidos. Então, tudo que Deus precisava que a humanidade tivesse, Ele já deu. Então, nós precisamos de nos colocar. Então, eles ensinaram exatamente isso. Servir, né? Servir, prestar contas. Quem não presta contas, irmãos, nunca dá conta. Porque quem presta contas divide o peso. Quem não presta contas não divide. Quem não pede conselho não divide a carga. Então, qual que é o problema hoje das pessoas? As pessoas querem lutar na força do braço, ou tipo... Por quê? Porque uma mentalidade do eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas em Cristo. E agora Cristo vai usar quem Ele quiser para te ajudar. Porque Ele já veio aqui. E Ele já pagou o preço por você. Você sabia que você já foi alvo de um grande negócio no céu? Os grandes empresários no céu se reuniram, Jesus Cristo e o diabo. Os dois têm reino. O diabo tem um reino e Jesus tem reino. E você era o alvo da troca. Você estava no meio. Quanto que você dá por ele? Ah, eu dou tanto. Ah, e quanto você dá por ele? Eu dou tanto. E Jesus falou assim, quanto você quer por ele? Eu quero que você morra na cruz por ele. Eu morro. Você sabe por que isso? Porque Jesus é um homem de aliança, e ele não tinha aliança comigo e com você, ele tinha aliança com o Pai. E sabe qual é a diferença nossa? É que nós queremos mostrar a nossa aliança fazendo coisas, mas a nossa aliança não é fazendo coisas. A nossa aliança é justamente nos rendendo a essa limitação que nós temos como humanos. Somos limitados. O improvável, ele pode ser aprovado porque ele reconhece que é improvável. Não é porque ele fala que é bom, é porque ele fala que eu não sou mesmo, não. Eu não merecia estar aqui, eu não sou mesmo, não. Né? Então, muitos de nós somos ensinados que nós precisamos ser bons para se aproximar de Deus. Não, nós precisamos reconhecer que Jesus Cristo veio à Terra como homem, morreu no meu lugar, e Ele ressuscitou, está vivo, e eu não fiz nada para ser salvo, e Ele me salvou da perdição eterna. Então, se Ele me salvou, você acha que se Ele me salvou da perdição eterna, agora Ele ia falar assim,
Eu não vou me importar com você. Claro que ele se importa, meu irmão, minha irmã, se importa comigo, com você, com a minha família. E eu fiquei bem assim, digamos, vendo eles ministrar, eu fiquei feliz de saber que Deus já me falou sobre os assuntos que eles falaram. Porque todos nós queremos dividir a dívida, certo? Quando você lê Pai Nosso, você não gosta de dividir a dívida? Quem não gosta de dividir a dívida? Todo mundo gosta de dividir a dívida, mas não gosta de ter o Pai Nosso e nem dividir o pão, nem o pão nosso. Então, o Pai Nosso tem 3 pilares, que é, o Pai não é meu, é nosso. Diga, o Pai não é meu, é nosso. E o pão também não é nosso. O pão também não é meu, é nosso. Está vendo? Vamos falar de novo. O pão também não é meu, é nosso. Agora, a dívida, para ser nossa, nós precisamos ter o mesmo pai e o mesmo pão. Porque nós queremos dividir a dívida, mas não queremos dividir o pai e o pão. O pai é meu, a minha igreja, o meu ministério, o meu isso, o meu aquilo, o meu aquilo. Mas a dívida a gente divide, tá? Você oferta e dizima e a gente divide a dívida. E eu quero dividir com vocês não somente a dívida de uma estrutura, mas ensinar vocês a conhecer o Pai e a dividir o pão. A palavra de Deus é pão vivo, que ela se materializou em Jesus, que desceu do céu. Então, eu quero, nesses dias, que você seja impactado, impressionado por aquilo que você não sabe fazer, mas que Deus sabe fazer. Eu quero saber que Deus sabe lidar com você, meu irmão, minha irmã. E outra coisa, você não é minha ovelha, é a ovelha dele. Ele que deu o couro que você precisa. Tem gente que fica caçando encrenca. Eu não. Entrega para Deus, ô Senhor. O Senhor faz aquilo que é necessário, porque essa pessoa é pessoa preciosa para o Senhor. O Senhor a ama. O Senhor se entregou por ela. Então, eu não sei acessar o coração dela, mas o Senhor sabe. Essa é a minha oração, que Deus acesse nossos corações. Entendeu? Porque nós somos preciosos para Ele, porque o Pai é nosso. Diga, porque o Pai é nosso. E porque o pão é nosso. A dívida também é nossa. Deu para entender? Então, quando nós nos importamos uns com os outros, no sentido de oração, até a Patrícia falou no início, né, que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Hoje eu vou trazer uma mensagem para você, porque é Pentecoste, e o nome da minha mensagem é Vento Impetuoso. Abra sua Bíblia, já foi lido esse texto em Atos 2, versículo 1 e 2. Né, o Novo Testamento ele relata, né, a descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo ele relata porque Jesus falou: eu vou para o Pai e eu te envio o Espírito Santo. Então, eu vou para o Pai e será enviado o Espírito Santo sobre vós. Então, abra sua Bíblia, por gentileza. Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa que estavam assentados. Então, o vento impetuoso... Você sabe que é difícil segurar o vento, né? Como fogo, né? O vento você não vê. Quem vê o vento? Ninguém vê o vento, mas sente o vento. Então, você não vê o vento, né? E a Bíblia diz: vento dos 4 cantos sopra. Do norte, do sul, do leste, do oeste. Vento vem e sopra. A Bíblia diz que nós temos que pedir esse vento. Então, aqui declara que eles estavam reunidos dentro de uma expectativa que o Espírito Santo, que Jesus havia prometido, e começou a reunião com 500 pessoas. As meninas dançaram aqui 500 graus de puro fogo e poder, porque era 500 pessoas no começo. E depois foi menos de 120 que ficou. Por quê? Porque algumas esperaram um tempo
e eles não veio no dia que eles queriam, ou que eles tinham expectativa, veio no dia que menos eles esperavam. Eu quero dizer para você que Deus quer te surpreender no dia que você não está esperando. Por quê? Porque você ficou se preparando, esperando, e ele não veio, porque ele queria ver em você, testar você. Deus nos prova. E daí, no dia que você menos está esperando, pegou você. Você vira um miojo derretido. 3 minutos está jogado no chão. Qualquer garfo pica. Qualquer faca pica. Né? Até dentadura, irmão, não precisa nem ser dente. Dentadura pica o miojo. Então, você vê que a pessoa se rende de uma forma impressionante, não porque ele quer, mas porque Deus decidiu fazer nele, naquele dia, naquela hora, porque o projeto é hoje e agora. E naquele dia, não que é agora, mas naquele dia, Deus vai fazer aquilo. Deus vai fazer aquilo que ele tinha combinado de fazer e que você tinha uma expectativa. Uma nova unção de Deus entrará na vida da pessoa quando o Espírito Santo de Deus, das profundezas do coração do Pai, resolve entrar na profundeza do coração do homem. Deixa eu falar. Quem que resolveu? Você resolveu? Você não resolve nada. Eu não resolvo nada. Ele resolveu entrar em nossos corações. Não foi eu que escolhi Deus, é Deus que me escolheu, sendo quem eu sou. Sabe, nada é material suficiente para Deus construir um homem e uma mulher. Então, muitos de nós ficamos, estudar é bom? É. Servir é excelente. Eu sou uma pessoa que gosta de preparo, eu gosto de preparar as coisas, porque eu tenho expectativa. Eu acredito assim que tudo na nossa vida tem que haver um preparo, eu acredito. Mas se Deus quiser pegar o meu preparo e moer, Ele vai moer. Não é isso que vai fazer com que Deus se manifeste. Apesar que Deus quer preparo, porque quando ele chegou em Gênesis, a primeira coisa que estava tudo destruído, sem forma, vazio, ele arrumou tudo. Mas Deus não quer que nós dependamos do nosso preparo. Deus quer que nós nos prepare sem depender do nosso preparo. Deu para entender? Você se prepara sem depender do seu preparo. Assim como um médico. Você já viu um médico? Ele estuda 6 anos, depois ele faz residência 2 anos, e ele continua estudando, indo para congresso. No mínimo, ele faz 3 congressos por ano, pagando uma fortuna para estar na medicina, para operar na medicina. Porém, se ele não cortar cadáver, se ele não fazer cirurgia, com medo, ele não aprende. Para ele poder aprender o quanto de sangue sai quando ele corta ele vai ter que ir para a prática. E para você aprender a andar com Deus, você vai ter que, muitas das vezes, dizer assim, não dou conta. Estou completamente vencido por aquilo que eu não queria que me vencesse. E Paulo ainda diz que ele esmurrava o corpo dele, porque o que ele queria fazer, ele não fazia, e o que ele não queria, ele fazia. Imagina Paulo. O homem escreveu tudo das cartas para a igreja. Dava conselho, fazia tudo e ainda chegou nesse nível. Então, eu fico pensando, então tá bom, Senhor, eu sei, o Senhor vai fazer. Então, Deus invade o coração do homem. Eu quero que você abra a sua Bíblia também em Isaías 35, versículo 1 e 2. O deserto e os lugares secos alegrarão com isso. O ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá também e regozijará de alegria.
gurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Deixa eu te falar uma coisa para você. Eu já vou pegar esse texto aí que você está pondo. Pode voltar lá atrás. O Líbano é uma das árvores que tem vida mais longa e mais dura. E ela tem uma glória. Então, antes de Deus derramar a glória dele em você, ele faz vir a glória do Líbano, que é uma glória de longevidade de vida, de dureza, de impacto, que você é impactado. Quanto mais duro você for, mais, digamos, impactado você será. Quem conhece o Paulo Canudo, eu conheço pessoalmente. A mãe dele orou 25 anos para ele se converter. Ele era um bandido, traficante. Foi preso várias vezes. Endurecido, completamente revoltado com o mundo, com a vida. Quem estuda hip hop? Quem estuda hip hop? Até alguns estudam, talvez, não sei. Hip hop é 100% rebelde. Ou como que é? Não, a tradução não é isso. A filosofia do hip hop é 100% rebelde. 100% contra Deus. E sabe o que acontece? Deus pega os caras do 100% contra Deus, esfrega a cara deles no chão e faz eles dançar hip hop para Jesus. Para aprender. Então, Deus não tem limite para Ele, porque nós achamos que nós damos limite para Deus, quer dizer que nós não conseguimos dar limite para Deus. Se você está pensando que você está dando limite para Deus, até aqui chega. Pergunta para Paulo, quando ele caiu do cavalo. Quando você chega lá, dá uma perguntadinha. Pergunta para Isaías quando entrou. Elias, quando entrou na caverna, e falou, para mim, chega, Deus, chega, não quero. Deus já tinha dado ordem para o corvo. O cara está lá na caverna, vai lá, leva a carne para ele. E o corvo ia obedecer. Independente dele. Mas ele estava lá. E daí, quando ele foi comer a carne, ele falou, o que você está fazendo aqui? Quem é você para estar aqui? Para escolher o lugar que você está? Quero dizer uma coisa para você. Você não tem poder de escolha. Você pensa que tem. Até Deus pôr a mão no seu cangote e fazer como em Pentecostes, derramando línguas de fogo, fazendo todos orarem nas línguas que os inimigos estavam ali, não sabia. Eles eram cercados pelos inimigos. Não sabia que eles sabiam. E o Espírito Santo vem e dá o idioma deles. E daí eles ficaram, todo mundo ficou, eles estão bêbados, eles estão falando a nossa língua. E eles começaram a pensar, cara, eles escutou todos nossos planos, eles sabem a nossa língua. Eles sabem a nossa língua. O inimigo deve ter ficado muito chateado naquele dia. Porque eles sabem a nossa língua. Então, queridos, eu quero dizer para vocês que diga para o seu vizinho, ainda que nós pensamos que Deus não está no controle. Ele continua no controle. Porque Ele disse que derramaria da sua glória. E eu sou o improvável que Deus vai derramar a glória. Amém? Totalmente, Deus usará a humanidade para salvar a humanidade. Do começo ao fim. Pessoas perdidas. Eu me lembro de uma vez, vou contar um testemunho bem breve aqui. Eu me lembro de uma vez, eu e a minha filha tinha tirado a carteira e tinha comprado um carro. Na época, acho que era Cadete. Nem existe, acho mais esse carro, né?
E daí, na hora que nós estávamos passando, tinha um acidente, um rapaz tinha caído, um carro tinha batido numa moto, e o rapaz estava jogado na calçada, e o rapaz estava respirando, né? Tipo assim, dando os últimos suspiros. E daí a minha filha falou, mãe, vamos parar o carro, vamos parar o carro. Ela parou o carro. Eu falei, aí eu não vou lá. E estava cheio de polícia. E daí ela falou, não, vamos lá. E daí nós fomos lá e ela disse bem assim, a minha filha é bem ousada. Ela é daquelas que chegam em velório e fala, como é seu nome? Pro defunto. Como é seu nome? Ressuscita, ressuscita. Diz que passou uma vergonha. Ressuscita aí, fulano. E eu falando, não ressuscitou. Mas ela é corajosa. E um dia ela vai ver ressuscitar. Porque é ousado em fazer algo que Deus disse que iria acontecer na terra através do homem. Daí ela chegou para esse rapaz jogado lá e falou assim, qual é seu nome? O cara é lógico, boca cheia de sangue, como é que ia responder? Né, assim, né? Daí ela falou, põe esse sangue para fora e faz seu nome. Piá pegou e pôs o sangue para fora e falou o nome dele lá. Daí ela falou, fulano, você quer aceitar Jesus agora? Porque você vai morrer. Você vai para o inferno. Ele falou, é verdade, se eu morrer agora... Ele falou, nós entendemos que ele falou, verdade, né? Então, aceita Jesus agora. E o moço fez assim, então, em nome de Jesus, você está salvo, pode subir. Daí o cara morreu. Eu falei, por que você não falou para ele ficar na terra? Ele falou, não, mãe, ele se arrepender. Ele tinha que subir. Ele tinha que subir, senão ele ia se arrepender. Daí nós saímos dali, depois ficamos sabendo que a ambulância levou, mas ele já havia partido. Né? Então, nós temos que ser o quê? Ousados em Deus. Deus quer mover-se através de nós. Igual ontem, vocês fizeram evangelismo. Qual foi a atitude que você teve sobrenatural de chegar em alguém, ou de levar um panfleto, ou de, não sei, algo que você não sonharia em fazer e fez? Porque nós precisamos de ter essa visão que Deus é que vai fazer através de nós. Eu só sou um instrumento. Diga, eu só sou um instrumento. E aí, eu quero dizer para você que eu não sei qual é o limite que Deus vai dar para você. Eu sei, assim, que Deus deu um limite para mim. Agora, eu não sei o limite que ele dá para você. Se Deus der um limite para você, pela metade, ou Deus vai falar para você um tempo hábil. Eu sei como que Deus tratou comigo. Porque eu era bem endurecida. Irmão, meu marido precisou de morrer. 5 cunhados precisou de morrer, minha mãe precisou de morrer para mim me converter. Quem que você quer que morra na sua casa? Porque é Deus tirando. Depois eu fui reclamar para Deus. Ai, Senhor, por que você não se convertia? Tinha que tirar os atrapalhos. Eu não sei qual o limite que você vai dar para Deus, ou que Deus vai aceitar a proposta sua. Eu sei o seguinte, que eu não sei quanto que Deus precisa que você seja santo para Ele te usar. Eu sei que Deus pode usar quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, como Ele quiser, e arrebentar com os cordões do inferno, destruir toda a ação maligna que há sobre você, porque Ele já venceu. Ele não está trabalhando para guerrear, para ganhar você. Ele já te ganhou na cruz do Calvário. Ele já pagou o preço. É o diabo que é posseiro. É o diabo que é posseiro, quer tomar posse, mas ele já pagou o preço. Ele, não importa. Você pode, mas eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu não gosto disso, eu não gosto daquele outro. Problema seu. Deus toma uma posição e diz assim, pois é, a tua resistência me fez eu criar uma ação estratégica e te encurralar para onde você não puder mais ir, a não ser para mim. Tem hora que Deus vai te colocar. Então, é necessário, queridos, para que venha a glória do Senhor sobre nós, é necessário passarmos pela glória do Líbano, o Líbano se quebrar diante do vento do Espírito, até que o Senhor se manifeste poderosamente em nossas vidas. Quando nós não
até que nada mais importe. Quando nós falamos, não, chega, Deus, chega. Eu já tive gente que falou para mim, mãos ao alto, chega, bandeira branca, Senhor, bandeira branca. Não aguento, bandeira branca. Entrou em guerra, entrou em luta de braço com Deus, para ver quem vence. Não vai ter como, irmão, vai chegar um momento que Deus vai te derrubar. Você vai cair. Abra a sua Bíblia lá em Isaías 35, versículo 5 e 6, por favor. Então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se destamparão. Irmão, olha para mim, vai com essa cara de crente. Se os olhos do cego abrem, o ouvido do surdo é destampado, você acha que Deus não vai abrir os teus olhos, nem abrir os teus ouvidos, não? Se for preciso, coloca o cotonete de lado a lado, com fogo na ponta ainda. Para você aprender a não brincar com o cotonete de Deus. Se Deus cura um cego com terra, pega, quem tem um pouquinho de terra aí, por favor, irmão? Pega lá um pouquinho de areia e põe nos olhos para ver se você é curado. Se Deus pega um punhado de terra, Jesus pega um punhado de terra e taca nos olhos do homem, o homem é curado. Você acha que não vai curar o seu por causa dos seus pecadinhos de estimação? Os teus demôniozinhos? Esses capetinhos aí não são nada para ele, irmão. Capetinho aí, dá para fazer espetinho de Jesus. Que esses capetinhos que você tem são pequenininhos demais. Não. Deus tem autoridade e tem poder. Sabe o que acontece? É que nós achamos que estamos no controle. Uau, eu controlo, eu faço, eu sei. Deus vai falar assim, só um pouquinho que a gente vai conversar. Olha aqui, vamos lá para frente no versículo 6, irmão. Deixa o texto lá. Os coxos saltarão como o cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. Você já viu o deserto da água? Ele está falando da gente. Está falando do deserto lá do Saara, não? Está falando de nós. Nós vamos dar água para o povo beber. Você vai ter palavra. Você vai ter conhecimento. Você que não quer falar de Deus, Deus disse, o que Deus falou? Vai fazer você cantar. Você largar uma ser besta. Não quer falar? Vai cantar, então. Então, vai ter que ir lá para a praça, lá para a estação, e começar a cantar. Mas eu não sei cantar. Vai cantar com a voz desafinada. Ele tem um mimicei lá, ele coloca. E ele diz que aquele que não anda, aquele que está sempre parado, não anda. Eu não consigo. Eu não vou. Está doente. Está com isso. Deus vai pegar você e vai te empurrar. Aliás, Deus vai te socar. Tem gente que demora muito, então eles precisam tomar uma atitude. Se finge de demência. E quanto mais e daí assim, nós achamos que Deus se impressiona com a gente, com a nossa bondade. Deus não se impressiona, não tem nada que impressiona Deus. Com a sua bondade, com o seu capricho. Você acha que quem fez aqui foi eu, quem fez o carpê aqui fui eu, o Jefferson e a Suzane, tá, irmãos? Você viu como ficou bonito? Dá uma salva de palmas para Jesus aí, por favor. Nós passamos a sexta-feira inteirinha aqui trabalhando. O Jonas veio no final e só ficou sentado. Daí a gente ficou, agora eu entendi, você está com febre, tadinho de você. Mas nós puxou tapete, veio tapete, daí começamos com o verde desde aqui, não dava, e daí puxamos o verde para cá, porque tinha que dar, que ficasse um equilíbrio. Em 3 pessoas. Mas Deus não se impressiona com isso. Deus se impressiona com o tempo que eu dei, mas não com o que eu fiz. Então, isso é importante você entender. Você entender que realmente Deus está acima das nossas
das nossas expectativas, acima do que nós achamos. Ele está acima, os pensamentos dele são mais altos. Então, versículo 6, já lemos, né? Então, nós seremos movidos novamente. Agora, lê Isaías 35, versículo 7. Nós seremos movidos novamente, diz assim, e a areia abrasadora se tornará um lago, e a terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros onde antes havia chacais, crescerão a relva, e o juco e o papiro. O que ele está falando aqui? Ele está falando, bom, primeiro que você sabe que antro está falando de prostituição, né? O antro das perdidas, o antro dos perdidos, né? Vocês já ouviram esses termos? Mas é lá do interior, né? Eu acho que sou eu que sou mais velho que vocês, entendem esse termo. Então, ele falou assim, que nesses lugares, aonde ninguém aposta nada, vai vir o quê? Vai vir o quê, irmãos? Vamos ler, está ali a terra, ali, ó. Está ali, ó. A área tornará tal. Nos antros onde havia chacais é demônio, crescerão o quê? A relva. Nascerá uma nova expectativa de homens e mulheres que brotarão para Deus. Então, vamos lá para o versículo 8, por gentileza. Diz assim, ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho, e os insensatos não o tomarão. O que está dizendo aqui? Está falando de homens e mulheres impuros? Não, está falando de demônios que não têm como ser salvo. Satanás não tem opção para ser salvo, irmãos. Nós, sim. A única livre-arbítrio que Deus nos dá é de um dia ter... Você já confessou Jesus? Quem já levantou a mão e falou, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Sinto muito, Deus filmou. Está nas redes sociais. Você já confessou Jesus de boca? Já abriu a boca e falou, Senhor Jesus, eu te reconheço como único Senhor e Salvador? Já? Sinto muito, Jesus ouviu. Não dá para voltar atrás. Mas a Bíblia... E por que o inferno existe? O inferno existe para Satanás e seus demônios, não para homens. E eu creio que não haverá homens lá dentro. Eu creio que Deus vai fazer algo especial. Eu com a apóstola Márcia estava conversando, porque que nesse tempo em que foi aberta a fronteira do Japão e Brasil e da América Latina, de muitos lugares como a Argentina, que não precisa de visto, que eles podem entrar no Japão sem visto, por que estão vindo tantos apóstolos, tantos profetas, tantos ministros para o Japão? Porque Deus está soprando um vento sobre o Japão. Deus vai soprar um vento sobre o Japão, irmãos. Um vento impetuoso que vai atingir todos os latinos, os japoneses. É um momento que Deus está fazendo. Por isso Deus está fazendo pessoas virem para falar. A terra seca se transformará em tanques de águas vivas. Essa terra aqui é seca. E vai se tornar em tanques. A terra sedenta. Vai haver mananciais de águas. Ali vão se produzir, em vez de chacais, em vez de juco, em vez de terras que nascem ervas daninhas, vai nascer homens e mulheres rendidos. Então, é um momento. Abra sua Bíblia também, lá em Isaías 35, versículo 9 e 10, por favor. Eu estou dando um pano de fundo da palavra, já vou começar a pregar. Ali não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará por ele, nenhum deles se verá por ali, só os redimidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião com cântico, alegria eterna, lhes coroará a cabeça, júbilo e alegria se apossarão deles, tristeza e suspiro deles fugirão. Deus está falando da humanidade.
Deus não está falando. Deus está falando do falso leão, que ficou rondando a humanidade. Então, queridos, o resultado que Deus quer de uma igreja é uma igreja que sabe que o preço foi pago. E que ainda que você esteja limitado, Deus não é limitado. Deus não é limitado. Então, eu quero falar hoje para você, para mim, dar aqui algumas coisas para você romper essas estruturas de limites que o inimigo colocou na sua mente. 7 resultados da ação do vento do Espírito. Existem 7 resultados da ação do vento do Espírito. O vento, primeira coisa, o vento do Espírito remove o juízo. Abra sua Bíblia em Gênesis 8, versículo 1. Havia um juízo e o vento do Espírito removeu. Olha lá, então Deus lembrou-se de Noé e todos os animais selvagens e animais de rebanho que estavam com ele na arca. Fez um vento passar sobre a terra e as águas começaram a baixar. Deus remove juízo. Ah, mas a minha família, minha mãe, meu pai, meu tio, minha avó, Deus remove juízo. Eu acredito muito na lei de você abrir seu coração, é uma lei espiritual, de abrir seu coração, confessar suas dores. Eu acho isso alivia a carga, mas independente de, Deus conhece elas. Independente de, Deus conhece elas. Ah, então por que Deus não faz? Porque Deus só faz no momento certo. Deus não faz quando você quer, Deus faz quando Ele quer. Então, por isso que não... Quem ensinará? Quem dá conselho para Deus? Quem vai ter luta de braço, né? Queda de braço, aquele negócio lá de virar assim? Quem? Quem que vai fazer? É quando Ele quer. O cara está com 80 anos, né, Caleb? Caleb lá com 85 anos, aí olha para o monte e fala assim, Senhor, eu tinha 40 quando o Senhor prometeu esse monte aí, eu estou fortinho, dá para mim subir. Ele falou, então suba. Não subiu aos 40, sobe aos 85. Suba. Então, Deus remove juízo por amor a você. O vento soprou depois do dilúvio e cessou o juízo e as bênçãos vieram. Uma nova atmosfera sempre remove o juízo. Deus tem uma nova atmosfera para você. Aleluia. Para remover o juízo sobre seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, sua família, seus irmãos. Deus quer remover. Ah, não, Deus quer remover o juízo. Ele removeu o juízo. Depois dele ter mandado o dilúvio, ele soprou um vento para remover o juízo. Então, o que você tem que pedir? Deus remova o juízo. Segunda coisa, o vento traz uma nova atmosfera à sua vida, em Êxodo 10, 19. Êxodo 10, 19. O vento removeu gafanhotos da terra. Quem são gafanhotos? Enquanto eu observava os querubins... Meu irmão, você para de brincar comigo. O Senhor, senão eu vou pedir um vento aí atrás. O Senhor mudou o vento para um vento oriental muito forte, e este levou embora os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em todo o território do Egito. Aqui está falando das 10 maldições que foram mandadas. Foram mandadas por quê? Quem sabe? Por que Deus teve que mandar 10 maldições? Quem sabe, irmãos? No Egito? Não, vamos falar bem alto. Para amolecer o coração de Faraó. Mas quem que endureceu o coração de Faraó? Deus. Por que ele endureceu o coração de Faraó? Para o coração dos crentes reconhecer ele. Então Deus endurece, Deus tem, olha para mim, ó. Deus tem o seu coração na mão. Ele faz assim, ó, a hora que ele quiser. A Bíblia diz que Deus tem o coração dos reis na mão. E quem nós somos? Reis e sacerdotes.
É o nosso coração que ele está falando. Deus está dizendo, você espera, deve ser o coração do rei lá, o Charles, né? Que tem o Charles que é rei, né? Não, não é, é o seu mesmo, que Deus vai mover. Entendeu? E Deus vai direcionar para ele. Porque Deus é Deus, irmãos. Deus é Deus no céu, na terra e embaixo da terra. Não existe limite. Veja, quando ele soprou o vento, não ficou um gafanhoto sequer. Será que nenhum conseguia se esconder? Os gafanhotos, que tamanho que é o gafanhoto, irmão? Não ficou nenhum escondido. Agora você, do seu tamanho, vai se esconder de Deus? Coitado, eu tenho dor de vocês. Não vai se esconder. Não vai se esconder. Deus soprou o vento. Quando Deus soprar o vento sobre você, não vai ter como você se aguentar. Porque todos aqueles gafanhotos simbolizavam os poderes demoníacos. Aqueles gafanhotos simbolizavam, quando você fala assim, trazei na casa do Senhor os dízimos e ofertas para que seja repreendido o devorador. Quem era o devorador? Os gafanhotos, os demônios. E esse vento vem para tirar eles do caminho. E quando eles forem soprados, não vai sobrar um. E aí Deus, que é Deus, que é Deus, que é Deus, descobriu você. Achei. É mais ou menos assim. Deus gosta de brincar, ele é criativo. Sabia que Deus gosta de brincar com a gente? É? É. Para ver. Deus tem um senso de humor para ver o quanto que nós vamos querê-lo. Então, vamos para frente um pouquinho. Terceira coisa, o vento do Espírito purificará. Abra sua Bíblia lá em Jó 17, versículo 21. A verdade é que zombadores me rodeiam e eu tenho que ficar olhando a sua hostilidade. Isso daqui é o versículo 21, irmão. Jó, deixa eu ver aqui onde é que eu estou. Terceiro. Achou ou não? Então tá certo. É verdade que os zombadores... Quem eram os zombadores? Os próprios demônios zombavam porque achavam... Você sabe o que um demônio fez? Quando Josué se apresentou diante de Deus com as vestes manchadas, os demônios falaram, eles estão com a veste manchada. E Deus falou o seguinte, daí eu limpo as vestes deles. É Deus que te purifica, é Deus que te santifica. O seu coração, não tem como você tirar todas as impurezas de dentro, a não ser que Deus entre. A não ser que Deus entre no seu coração, você não tem como. Agora eu sou mais santo, eu me espremo para ser mais santo. Não, o que acontece é que Deus vai tirar aqueles que zombam de você, porque você ainda tem falhas, porque eu tenho falhas, porque a igreja ainda não foi completamente redimida, porque somos homens e mulheres. Então, Deus vai pegar esses zombadores que nos rodeiam e vai fazer eles caírem no abismo. Você sabe que quando um demônio vai para o abismo, não volta mais, né? Por isso que ele pede só para amarrar e transferir de lugar. Abismo, não. O dia que você amarrar o demônio lá, abismo, Senhor, em nome de Jesus, com autoridade, você tem que ter conhecimento. Pego que esse demônio seja, eu peço com que esse demônio seja amarrado, eu declaro a minha palavra, que ele seja, porque tudo Deus já fez, agora é você que faz. Que amarre esse demônio, amordace ele e leve ele para o abismo, e lá fecha a porta e não sai mais, prenda ele em gaiolas espirituais, ele não sairá mais de lá. Ele não sairá mais de lá. Então, abra sua Bíblia também, queridos, em Hebreus 12, 1. Hebreus 12, 1 diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livramo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Nós somos rodeados por essa
Esse vento vem para purificar, irmãos. Eu acho que eu falei errado. É capítulo 37 de Jó. 27, 21. 27, 21. Vamos lá, Jó 27, 21. Vamos voltar lá, que eu quero trazer. Diz assim, e o vento leste o levou, e ele desaparece, arranca do seu lugar. Ele está falando de demônios. O vento leste é que limpa, que purifica, que tira todo e qualquer intento das trevas de continuar te enganando. Isso no momento dele. E aqui em Hebreus 12, 1, a palavra é clara em dizer que nós somos rodeados. Você acha que eu posso acompanhar você 24 horas por dia? Não. Eu sou, né, se eu estiver lá na minha casa, estou na minha casa. Você estiver no seu trabalho, você está no seu trabalho. Você não pode estar ao mesmo tempo no seu trabalho, na igreja e lá no mercado. Essas nuvens de testemunhas, se fala de demônios e anjos que estão de perto, vê, porque eles são espírito. Tipo, irmãos, a gente fala, né, de abrir uma porta, mas um espírito não precisa de uma porta. Ele atravessa uma parede. Só por que eles não fazem? Então, diga, por que eles não fazem? Porque eles conhecem de autoridade. Eles conhecem de jurisdição. Eles conhecem de limite. Por exemplo, um espírito territorial, ele conhece o território que foi dado para ele. Então, vamos supor, Shigaken. O espírito territorial de Shigaken é Hatimã. Ele conhece que ele governa aqui. Quer dizer, governava. Depois que eu cheguei, ele se enfraqueceu. Quebrei as pernas dele. Não governa mais, porque quantas igrejas abriu depois que nós abrimos? Isso é resultado de oração, irmão. Você está preocupado de vir mais igreja? Eu estou preocupado de não ter igreja. Tem gente que se preocupa. Está abrindo uma igreja. Glória a Deus. Que se abram igrejas. Que cada um vai iluminar uma parte do território. Cada um vai trazer luz para um território. Então, estava conversando eu e a apóstola Márcia. Por que está vindo tantos homens e mulheres? Porque Deus quer soprar sobre o Japão. E Deus quer tocar os japoneses. Deus quer tirar eles. Deus não criou o cativeiro para os japoneses. Foi para o inimigo das nossas almas. Porque Deus já pagou o preço por nós. Só eles precisam saber que o preço foi pago. Por isso nós estamos aqui. Amém? Então, o Espírito Santo, irmãos, vai remover e vai purificar. Diga, é o Espírito Santo. Que purifica o meu interior. Ainda que eu não esteja vendo, Ele está me limpando. E não importa quantas vezes eu vou sofrer, ou vou cair, e vou levantar de novo, não importa. O trabalho dele é contínuo, 24 horas. A quarta coisa, o Espírito Santo remove o joio e tudo aquilo que o te embaraça. O joio, querido, abre a tua Bíblia em Salmo 107, versículo 7. O joio, quando a gente fala assim, no meio da igreja tem o joio. Jesus fala do joio, de 2 tipos de qualificações de pessoa, certo? Do joio e do trigo. Mas, queridos, eu quero dizer uma coisa para você, que o joio só consegue afetar o joio. Ele não consegue afetar o trigo, porque o trigo é trigo. A natureza dele já foi transformada. Então, agora, Satanás vem e ele começa a pressionar a pessoa para fugir da identidade dele, para negar a identidade dele. Eu quero dizer para você que o dia que você aceitou Jesus, você deixou de ser joio para ser trigo. E agora o diabo, não adianta o diabo mais querer, ele não tem como mudar o seu DNA. Você mudou de pai.
ele faz o que? Te ameaça. Provoca em você falta de consolo, falta de amor, tristeza, amargura, fuga. Um monte de coisa ele pode fazer. Mas assim como Deus pegou todos os gafanhotos e jogou no mar, Deus pega os demônios, joga no mar e pega você e põe no lugar de príncipe. Deus faz isso. O Espírito Santo, vamos lá? Diz assim, conduziu-os pelo caminho reto até que chegasse a uma cidade habitada. Isso aqui é o Espírito Santo que faz, irmãos. O Espírito Santo remove os demônios que vão pela frente, te embaraçando. Embora uma nova atmosfera celestial esteja sobre sua vida, a presença de Deus torna possível tocar em sua carne e ser submissa e curada. Meu irmão, não dá para obedecer sem o Espírito Santo pôr a mão no nosso coração. E como ele vai pôr, eu não sei como. O vento do Espírito vem da palavra de Deus vivo e os seus próprios lábios abrirão e falarão. Deus está prestes a lhe conceder uma nova dimensão da presença dele. Portanto, prepare-se, mantenha-se bem perto do Senhor e venha a entender que ele não precisa de ajuda sua para ele fazer. Ele simplesmente faz. Sabe o que acontece? Muita gente quer ajudar Deus. Irmãos, o Espírito Santo prescruta até o coração de Deus Pai. Você sabe o que Deus está pensando? O Espírito Santo sabe o que Deus está pensando. Então, quem somos nós para ajudar o Espírito Santo? Quem somos nós para dizer como que ele tem que fazer? Quem somos nós para nos desqualificar? E aí nós vivemos uma incredulidade. Por quê? Porque nós, eu não estou fazendo apologia do pecado, você andar no pecado e Deus fazer algo por você, a força, amarra. Eu estou dizendo para você que se você não vir por livre e espontânea vontade, você irá por livre e espontânea pressão. E é melhor vir. A Bíblia diz que Deus chamou os homens para a luz e os homens amou as trevas. Então, Deus pegou a luz do céu e mandou para a terra, que é Jesus. E aí a luz veio ao mundo, porque Deus amou o mundo, a humanidade. Deus não amou o céu, amou a humanidade perdida, que não tinha esperança. Você e eu não temos esperança nenhuma, e nem vamos ter dentro da capacidade nossa humana. Dentro da nossa capacidade nós não vamos ter. Mas o que acontece é que o Espírito Santo de Deus tem poder para entrar nas nossas entranhas e produzir em nós o que é necessário para que nós possamos servir a Deus. Deus está prestes a mudar a história de muita gente, de humanidades, de governos. Até muitas pessoas perguntam para mim, apóstola, o que a senhora vê com isso que está acontecendo no Brasil, no mundo, né? Muitos escândalos na igreja. Na realidade, irmão, sempre existiu. Só não tinha internet para expor. Sempre existiu. Irmão, pensa, desde a época de Jesus. Por que crucificaram Jesus? Porque não reconheceram ele como filho de Deus. Porque eles esperavam um rei que governasse o mundo ao modo deles. E ele veio e governou diferente. Talvez você esteja esperando um Jesus que governe do seu jeito. E Jesus vai governar a sua vida do jeito dele. E aí a mudança está nisso, né? Então, vamos lá. Nós estamos agora no 5º, né?
Quinto ponto, o vento do Espírito, quinto vento, né? Você viu que tem todos eles são ventos que vêm. Um vem para resolver uma coisa, o mesmo Espírito com 7 ventos. O vento do Espírito traz fogo do céu. Êxodo 19, versículo 18. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele, no meio do fogo. Dele subia fumaça como uma fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Irmãos, quando eu li esse versículo, que eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei pensando na nossa audácia de achar que Deus não pode mexer com a gente. Se Deus pega um monte Fuji e faz fumegar, se Deus pede um monte Sinai e faz fumegar, se Deus pega uma nação e faz a terra tremer, balançar tudo, não balança você? Ai, que medo. Pensa, Deus não tem limites, irmão. Olha, fala comigo. O Deus não tem limite para realizar a sua obra de amor. Porque Ele entregou o seu Filho para morrer no meu lugar. Ele não tem limite, irmãos. É nós que queremos achar que nós podemos... Que o diabo é tão burro que ele quer te convencer que você pode fazer alguma coisa. Que você pode, agora você vai se esforçar, agora você vai fazer 7 batidas na porta, 7 batidas da cabeça na porta, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fui liberto. E daí você vai fazer a campanha do desacorrentado. Depois da campanha do desacorrentado, você vai fazer a campanha dos endividados, depois a campanha dos divorciados, depois a campanha dos viúvos, depois a campanha dos solteiros. E tudo é campanha, irmão. Eu quero dizer para você que você pare com isso, busque a Deus. Deus quer se revelar nos mínimos detalhes. E, às vezes, você deixa de fazer o que Deus te chamou para fazer, que é servir, amar o próximo, amar a sua família, que é cuidar da presença de Deus em você, e vai fazer. Eu acho o demônio muito atrevido, porque o demônio é atrevido. Ele se atreveu a chegar diante de Jesus, que não tinha pecado. Agora, irmãos, cá com nossos entendimentos, se nós somos pecadores, somos salvos pela graça, não foi porque nós paramos de pecar. Quer dizer para nós que nós não somos salvos porque paramos de pecar, nós somos salvos porque Jesus pagou o preço do pecado. E aí, vocês começam a ter, sabe, eu sei, irmãos, que tem muita coisa valiosa em todo mundo tem uma porção, igual ontem nós estávamos ouvindo, todo mundo tem uma porção, teve um bispo que trouxe uma palavra poderosa lá. Mas meu irmão e minha irmã, você larga as coisas que Deus deu para você fazer, vai se enfiar em confusão, porque o vento não para, o vento passa. Eu quero dizer para você que enquanto você caminha, ainda que se arrastando, você toca nas vestes de Jesus, você é curado. As pedras não foram tiradas para aquela mulher andar. A multidão não foi afastada para aquela mulher andar. Mediante tudo que havia de diversidade, aquela mulher continuou fazendo o que ela foi chamada para fazer. Ela foi chamada para tocar nas vestes de Jesus naquele dia, independente do que estava diante dela. E às vezes eu vejo que muitas das pessoas param de fazer. Por quê? Porque são iludidas que elas podem fazer algumas coisas por elas mesmas. Se nem a salvação nós podemos ganhar por nós mesmos, poderemos fazer qualquer outra coisa? Daí eu tenho que conhecer o nome de todos os capetas. Irmãos, eu já fiz demonologia, tá? Se é o que você quer saber. Conheço o nome de todos os capetas. Eu quero dizer para vocês que todos eles dá para amarrar num saco só, no nome de Jesus, e mandar embora. Eu não preciso falar o nome deles.
Eu só preciso ter vida com Deus o suficiente. Aliás, eu preciso crer que o nome de Jesus venceu. Às vezes a minha vida não precisa estar tão... Não é que, olha, você abriu uma brecha, você fez isso, você fez aquilo. Irmão, se por causa de brecha aqui eu estaria frita e mal paga. Não é brecha. Porque o Beltrano pecou, porque o Ciclano pecou, porque não sei o que pecou, porque não sei o que pecou. Porque se eu colocar isso na minha cabeça, meu irmão, minha irmã, eu não vou viver o que Deus tem para mim. Eu vou ficar procurando demônio em vez de ficar procurando Jesus. Conheça o verdadeiro, que os falsos tudo cai. Conheça Jesus de verdade, que os falsos vão cair. Sabe, eu estava vendo, eu fico pensando assim, que às vezes eu vejo a pessoa cobrando R$2.000 por um curso na internet de 15 horas de libertação. Meu irmão, o curso está num livro, é só você pedir o nome, eu te dou o nome do livro, você compra e lê por R$25. Então, nós precisamos ter nossa vida sabendo que nós não temos condições sem Deus. Sabendo que é Deus que vai fazer. Sabendo que o Espírito Santo não precisa da minha ajuda. O Espírito Santo conhece o que eu faço, sabe o que eu faço, vê o que eu faço, vê o que eu penso, vê quando me levanto, quando me deito. Agora, se você, apesar de tudo isso, Deus faz tudo isso. Mas se você decide, então, buscá-lo, o resultado é mais rápido e eficaz. Mas não muda a tua condição. Não muda a tua condição. Então, por que a senhora tem autoridade? Porque eu abri mão. Eu não quero ter autoridade. Tá bom. Deus vai continuar até o dia que Ele resolver pôr a mão em você. Pensa, Moisés queria ir? Não. Elias queria ir? Não. O que quando Elias falou assim, Senhor, me leva, quer morrer. Ele falou, tá bom. Você só unge lá Jeú para ser rei e unja Eliseu. É a última tarefa sua e eles fazem o seu serviço. Então, o serviço que você deixou é a coroa que você deixou de usar. E aí, as pessoas falam assim, não, porque é isso, não, porque é aquilo. Não, irmão, é liberalmente, foi onde que o pastor falou, liberalmente, quando você faz liberalmente, sabendo que o Espírito Santo tem condições de entrar em qualquer área da sua vida, em qualquer buraco, em qualquer situação que você se perdeu no caminho, ele te traz para o caminho real. Ele te traz. E não é porque ele não sabe que você estava indo. Ele sabe que você estava indo. Então, quando o Monte Sinai, quando o vento do Espírito traz fogo do céu, ele traz para um povo, ele traz um sinal. Mas uma das pessoas que mais me encanta em tudo isso é ver Isaías, queridos, que apesar de todo, porque Isaías foi o homem que anunciou Jesus, foi o profeta que não tinha visto Jesus, mas sonhou com Jesus. O profeta que falou da vinda de Cristo, que profetizou que Deus mandaria um Salvador, foi Isaías. Abra sua Bíblia lá em Isaías 6, versículos 6 e 7. Com ele tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e seu pecado perdoado. O versículo 6, né? Isaías 6, 6. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Depois você lê o 7, vamos ver. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso
a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Por isso, porque Deus tocou. Você está me entendendo? Não é porque eu quero. Não é porque eu. Não é porque eu. Para com esse eu, porque eu estou estudando, porque eu estou lendo livro, porque eu estou fazendo, porque eu estou isso, estou aquilo. Está nada. Você fugiu das suas responsabilidades naturais. E daí quer culpar as espirituais. Tem a responsabilidade. Deus é um... Sabe o que eu estava falando, até falei com a Patrícia isso, que cumprimento, irmãos, prestação de contas, servir, dizimar, ofertar, contribuir na casa de Deus, é uma questão de filiação. Não é questão que você sabe mais ou menos. E aí nós queremos empurrar a goela abaixo, porque nós fazemos os cursinhos merreca pela internet e queremos enfiar a goela abaixo, irmãos. Eu vi as pessoas querem, eu já vi muita gente querer enfiar a goela abaixo porque pesquisa na internet antes. Porque hoje a AI te dá tudo, né? Só não te dá o Espírito Santo para acessar ele e saber o que ele pensa. Porque está substituindo. E muitas pessoas, irmãos, substituem ou subestimam o poder de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, queridos, em Pentecostes, estavam todos sentadinhos, que nem vocês, diga, sentados. E ele decidiu vir. Ele decidiu vir. E você pode estar lá na sua casa, sentado. Lá no seu trabalho, sentado. Se ele decidir, já era. Você pode estar dirigindo o carro. E ele falar, encosta aí. Como naquele dia com a minha filha, com a questão daquele acidente. Encosta o carro. A gente não sabia que era um acidente. Encosta. Porque ele não me serviu na terra. Mas ele não vai povoar o inferno. Ele vai aceitar Jesus agora. Vai me reconhecer agora. Tem muita gente que fica achando, irmãos, que o esforço físico seu, essa oferta de força, é uma liberalidade do teu coração de gratidão pelo que Deus fez na sua vida. Deus te deu saúde, talvez você não tinha casa, hoje você tem casa, talvez você não tinha comida, hoje você tem comida, talvez você tinha uma vida completamente desequilibrada, hoje você tem equilíbrio emocional. É uma gratidão pelo que Deus te deu, mas não que isso te faz melhor. Porque tem muita gente que está pondo as obras na frente de Deus. Pondo as obras na frente da obediência. E antes da obediência, e antes das obras, tem que haver obediência. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem quando você obedece a palavra. Não é. Então, a pessoa acha, eu estou fazendo, então Deus tem obrigação comigo. Não. Não. Senhor, eu sou grata, por isso eu faço. Senhor, eu reconheço a sua soberania, por isso eu faço. É diferente. Olha o sentido. Senhor, eu faço porque o Senhor vai fazer. Então, Deus se tornou seu escravo. Você me paga o salário porque eu trabalhei o mês todo. Isso você faz com o seu patrão, mas não com Deus. Você faz com o seu patrão. Com o seu patrão. Você trabalha o mês inteiro, então no final do mês, se ele não te pagar, você vai no Ministério do Trabalho. Mas com Deus, você faz porque ele já te deu muitas coisas. Te deu o dom da vida, te deu salvação, te deu alegria, te deu tantas coisas, te deu pai e mãe,
te deu tantas coisas que você então faz por gratidão. Esse é o sentido de você fazer. Esse é o sentido. Por isso que quando Isaías foi tocado, ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo impuro. E o Espírito Santo veio e pegou uma brasa do altar e tocou os seus lábios. E falou, veja, foi purificado agora e perdoaram são seus pecados. Ele estava ali fazendo um esforço para ser perdoado? Não. Deus decidiu fazer aquilo com ele naquele momento. Então, vamos lá para o 6º e depois nós já vamos terminar. E o vento do Espírito destrói a perversidade. Abra sua Bíblia em Isaías 5, versículo 24. Sabe, toda a perversidade de Satanás, seus demônios, de usar a humanidade. Você sabe, todas as vezes, irmãos, todas as vezes que eu vejo, às vezes, aqui a gente não vê tanto, mas eu vejo assim, dentro dos arrozais, pessoas, né, cocunda, expostas ao inimigo porque não tem o Senhor, mas não que Deus não vê, que não possa salvá-los. Meu Deus, Jesus morreu na cruz do Calvário, o preço foi pago. Meu Deus, onde está o nosso coração de achar? Nós levamos a mensagem de amor porque nós somos gratos. Nós trabalhamos na casa do Senhor porque nós somos gratos, não porque nós precisamos fazer alguma coisa. Tudo foi feito na cruz. Cabalmente, o amor foi revelado na cruz. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver a carta de amor de Deus pela humanidade. Deus precisava se importar com o homem? Não. Ele é Deus. Mas ele decidiu se importar com o homem. Ele decidiu atrair o homem com braços de amor. Então, quando eu olho alguém, eu oro assim, Senhor, veja o que Satanás está fazendo com a sua criação. E manifesta seu poder e amor sobre aquela vida. Foi o Senhor que criou. Por isso o Japão, ele é salvo por direito de criação. Deus criou o Japão. E por direito de redenção, Deus comprou o Japão de volta. Então, você é salvo por direito de criação, porque Deus te criou. E você é salvo por direito de redenção, porque Deus te comprou de volta. E Deus não te comprou quando você era santinho, tá, irmãos? Nem eu. E Deus continua sendo Deus, apesar das nossas vidas. Ele continua sendo Deus. O que Deus quer é que nós manifestamos a gratidão de estarmos. Sirva a Deus, venho aqui, trabalho aqui, faço aqui. Sabe por quê? Por causa de você que está aqui. Porque eu sou grata a Deus por você vir. Então, vocês, às vezes, eu sou grata a Deus, então, vou voar. Deus não vai se sentar na cadeira que ele limpa. Quem vai se sentar é você. Eu sou grato por causa de você. Muda. Sai dessa religiosidade que colocaram na tua cabeça. Então, agora você faz umas trocentas orações por dia, mas são meras orações, sem um coração rendido de falar, eu vou dar um copo de água para esse irmão que precisa. Você é tão bom. Quantas vezes você foi orar lá em volta do hospital? Para a Priscila? E para todos os enfermos que estão lá? Porque nós vamos lá orar em volta do hospital. Por quê? Porque nós fazemos isso por gratidão. Nós não estamos lá, mas nós podemos pedir ao Senhor para curar aquelas pessoas. Para entrar naquele hospital com um vento impetuoso e trazê-los à vida. A vida eterna. A Priscila está lá, doente evangelizando, pregando o evangelho com tradutor de celular. Pergunto eu, que bênção, que privilégio, que alegria poder fazer, porque é melhor servir do que ser servido, é melhor dar do que receber. Enquanto eu estou servindo, é sinal que eu tenho para dar.
É isso que Deus quer que nós reconhecemos. E nós só podemos dar porque nós tivemos alguém que nos deu. E quem nos deu foi o Senhor. Então, vamos lá? Isaías 5, versículo 24. Por isso, como a palha é consumida pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim as suas raízes apodrecerão e as suas flores, como pó, serão levados pelo vento, pois rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos, desprezaram a palavra do Senhor de Israel. O que ele está falando aqui? Ele está falando para o povo de Israel? Não, irmãos, ele está tratando com, eu creio que ele está tratando com os anjos que rejeitaram a palavra do Senhor lá. A gente pode aplicar para o nosso dia? Podemos aplicar, mas ele está tratando lá, porque Isaías falava de um cunho espiritual, não num cunho natural. Então, você tem que ver o cunho espiritual de Isaías, que ele estava profetizando a vinda de Cristo. E ele estava falando que esses juízos vêm para Satanás, seus demônios, que rejeitou, mesmo estando na presença de Deus. 30% dos anjos se contaminaram com a rebelião de Lúcifer. E Lúcifer não queria ser maior que Deus, só igual. Lúcifer disse o seguinte: se eu for igual a Deus, já está bom. Eu creio que Isaías, ele liberava que haveria um fogo. O fogo vem para queimar Satanás, irmãos, não para nos queimar. O fogo vem para nos purificar e nos elevar num nível mais alto em Deus. O fogo do Espírito Santo, a primeira vez que eu ouvi o Hernani falar isso, eu fiquei depois pensando, meu Deus, onde o Hernani tirou isso? Que Satanás não tem fogo. Que o fogo que queima Satanás no inferno é o fogo do Espírito Santo. Porque ele não tem fogo, ele não é criador. Satanás não pode criar um fogo. Quem criou o fogo foi Jesus, foi Deus, que criou o fogo no Monte Sinai, que se revelou como fogo em vários lugares. Então, nós precisamos, queridos, desse fogo que queima aquilo que está nos afastando. Sim, o vento do Espírito, ele destruirá totalmente o mal. Mas é um mal que o fogo vem para queimar o mal, não para queimar as pessoas. Para queimar o mal que prendeu as pessoas. E olha, a gente viu uma reportagem que o criador da AI ou da internet, não sei, ele renunciou ao cargo milionário e saiu. Porque ele falou que isso vai matar mais gente do que uma guerra. Só que vai matar gente viva. Vai matar gente que está morto, mas está vivo. E ele, então, pediu as contas. E eu queria dizer para nós todos que o que nós precisamos, queridos, é simplesmente crer que nós não somos perfeitos, mas o perfeito nos assiste. E nós precisamos crer que Deus chamou um povo com imperfeito. Eu sou uma pessoa de lábios impuros que habito no meio de pessoas de impuros lábios. Porque senão nós vamos nos classificar como melhores. E a Bíblia diz assim, olha, não seja tão soberbo assim, tá? Dá licença, tenha um equilíbrio. Nem se considere inferior, mas também não se considere superior. Tenha um equilíbrio. A Bíblia diz, sede conhecido de todos a vossa moderação. Sirva por gratidão, não por obrigação. E o sétimo e o último, o vento do Espírito traz a proteção de Deus sobre a sua vida. Isaías 4, versículo 5. O Senhor criará sobre todo o monte, Sião,
e sobre aqueles que se reúnem ali, uma nuvem durante o dia e fumaça, e um clarão de fogo durante a noite, e a glória todo cobrirá. A glória tudo cobrirá. Então, Deus não tem a barreira que Deus, então, vai fazer um pouco ou deixar outro pouco, que Deus tem preferência. Deus preferiu Israel, ou Deus, irmão, o povo judeu é um povo escolhido por Deus, porque Jesus veio à terra através do povo judeu. Maria era uma judia, mas ele é um povo. Tem promessas que é só para ele, mas nós fomos enxertados nele. A unção em si mesma, ela é combinação de ventos e fogo que o protegerá do maligno. A unção é isso. É uma proteção que Deus derrama. Agora, irmãos, meus queridos irmãos, nós vemos que Deus não mandou o juízo em Sodoma enquanto Ló estava lá dentro. E Deus não manda muitas coisas enquanto você está. E ainda que você não saiba disso. Porque Deus é bom. A bondade dele, ela se excede ao estilo de vida que nós temos. Queridos, que temos nós a oferecer a um Deus tão grande que segura a terra, que mede como palmos, que coloca as águas da terra num balde. O que temos nós para oferecer? Nada. Por isso, eu quero declarar para você, que está escrito em João 8:36, que se o Filho nos libertar, nós seremos livres. Que Jesus Cristo nos libertou do império das trevas, nos transformou e nos transportou para o reino do seu amor. Que nós servimos uns aos outros por gratidão. Não é porque, eu vou servir na igreja. Você pode servir uma pessoa que não é crente. E ela vai ver Deus em você. Aliás, diga-se de passagem, eu gostaria muito que você fosse a Bíblia dos ímpios. Daqueles que você acha que não tem valor. Seja a Bíblia deles, sem falar. Se precisar, você abre a boca. Mas de preferência, nem abra a boca. Viva sem abrir a boca. E revele Jesus através das suas atitudes. Qual atitude? O cara lá é um drogado, ele está precisando de um prato de comida. Aí eu não vou dar. Quem mandou ele usar droga? Ele que morra e vai para o inferno. Não, faça um bentô bem bonito e vai lá e entrega para ele. Fala, isso daqui é o resultado do quanto Deus te ama. Não é o resultado da minha bondade, é o resultado da bondade de Deus. Sabe como muda as coisas? Como muda as coisas você pensar assim? Porque senão você vai se achar superior, muito grande, irmão, muito elevado. Você vai sentar na cadeira de juiz e vai julgar. Então, quando você começa a estudar a libertação, te dá esses faniquinhos. Esse tem demônio, se não tem, esse tem demônio, se não tem, esse tem, esse tem, esse não tem, esse não tem, esse tem, né? Você começa a ver, entendeu? Mas eu quero incentivar você, a você que tem Deus, então haja como tal. Para de ser grosso, para de ser mal educado, para de não dar satisfação. Anda, para de não ajudar, porque ajudar é um ato de gratidão. Ajudar significa apoiar, ajudar a levar a carga. Ninguém precisa levar a carga sozinho. Nada que eu faço aqui, eu faço por mim. Eu faço por nós. Então, o Pai é nosso, o pão é nosso, o trabalho é nosso.
Agora, você quer teu pai, o teu pão, e quer que o trabalho seja de todos. Não, vamos, volta aqui, volta. Desce da onde você está. Você está muito alto. Desce. Põe o pezinho no chão. Desce. Seu orgulho subiu na cabeça. Desce. O Pai é nosso. O pão é nosso. E o trabalho é nosso. O trabalho não é de um pastor, de um apóstolo. O trabalho não é de um bispo. O trabalho não é de um evangelista. O trabalho não é de um profeta. Não é de um diácono. O trabalho é nosso. Tantos quantos receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida têm uma missão, um trabalho. E o trabalho não venha sobre ti nenhum trabalho, mas é de Jesus, somente dele o penoso trabalho. Todo o trabalho que tinha que ser feito, mais penoso ele fez na cruz. Agora o trabalho é leve. Se você deixar os ventos do Espírito soprar sobre você. E, em vez de você ouvir, ontem nós estávamos lá, falaram assim, para um irmão que estava lá, você está andando com fulano de tal é um demônio, fulano de tal não presta, fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo. Falaram um monte. Eu mesmo já ouvi falar desse irmão. Porque é isso, porque é aquilo, porque aquele é outro. Falei, nossa, ele é tudo isso e Deus ainda usa ele. Imagina você, hein, quando Deus pegar você. Porque você é tão santo. E Deus não usa nem um terço do que está usando ele. Se o cara é tudo isso, um capetão, um não sei o quê, e Deus está usando, então você, quando Deus pegar, vai arregaçar com o Japão. Vai ser de norte a sul, de leste a oeste. O Japão será conhecido. Que agora vai pegar você que é santo. Cristo, Deus, ele é soberano. Nós temos o livre-arbítrio para honrá-lo, para ser gratos. Esse é o livre-arbítrio nosso que nós temos. Eu decido ser grato. Eu decido honrá-lo. E para mim honrar o Senhor, eu preciso honrar o meu irmão. Porque a Bíblia diz assim, que se eu não sirvo o meu irmão que eu vejo, como que eu sirvo a Deus que eu não vejo? Pega essa, leva para casa. Se você não serve os homens que você vê, quem é você para pensar que vai servir a Deus? Que não vê. Se você não honra os homens que você vê, quem é você que pensa que vai honrar a Deus que não vê? Pergunto eu, não, Senhor. Revele-se a mim, por favor. Traz essa revelação. Servir está ligado a uma filiação. Eu decido servir as pessoas, se elas são crentes, não são crentes. Não importa se estão na igreja que eu congrego, que eu não congrego. Ontem mesmo eu servi uma pessoa lá que não é daqui. Simples assim. Porque que Jesus, quando ele foi na cruz, ele não deu nome aos bois, ele serviu a boiada. E nós, queridos, precisamos buscar o Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que esse vento venha sobre nós, sobre o Japão, inunde as cadeias, os hospitais, os asilos, as escolas, os lugares, os pontos de droga, os pontos de pecado. Sabe? Nós precisamos buscar, andar pela cidade. Eu ando pela cidade, eu ando profetizando. Eu ando, Naomi Hatman, declarando, essas casas velhas vão ser removidas e vai vir um novo de Deus. Deus se manifestará nessa cidade. Deus se manifestará nessas famílias. Eu ando em Higashiome declarando, Deus se manifestará. Deus se moverá. Deus fará tudo o que for necessário. O vento do Espírito virá. Um vento impetuoso. Que não vai ficar ninguém em pé.
todos se dobrarão diante dele. Ele é suficiente. Quer dizer para você que Jesus é suficiente. O dia que ele não for suficiente, não é ele. Jesus é o pão da vida, é a água viva, é a luz do mundo, é o Salvador, o Criador, o Redentor, o Transformador, o Espírito Santo, é o professor, o ajudador, é o condutor. Não importa quantas vezes eu caio, eu só tenho que me lembrar de qual o caminho que é o certo. Caí, me levantei, mas voltei para o caminho certo. Você sabe, quando um carro bate, ele sai do caminho. Mas quando ele é removido pelo guincho, é colocado ele novamente no caminho. Que o guincho do Espírito Santo te pegue hoje e põe no caminho que ele escolheu, que ele preparou. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Eu creio que essa mensagem vai te incomodar essa semana. Porque, irmãos, nós temos visto tantas coisas. Nós temos hoje uma medida de informação violenta. Violenta, uma medida de informação através da internet, através dos meios de comunicação. E muitas das pessoas tiram proveito disso. Infelizmente, tiram proveito. Porém, nós, queridos, precisamos conhecer. E falar, Deus, eu reconheço que eu não consigo. Eu reconheço que eu não sei. Eu reconheço que eu não posso. Eu vou falar algo para você. No começo desse ano, eu faço a programação do ano e eu e a minha tia começamos já no mês de agosto, porque nós temos que entregar para o governo. E na decorrência de fazer a programação do ano, muitas pessoas não querem fazer. E daí, quando chegou no mês de janeiro, eu falei para o Senhor, quando que eu começo a mulher plena? Porque está escrito para começar a mulher plena em fevereiro. O Senhor falou assim, você não começa nada, deixa eu fazer. Você reforme, você ore, eu vou te dar tudo o que você vai precisar de fazer, eu vou te dar pessoas novas, eu vou te trazer gente nova, eu vou te trazer unção nova, eu vou te trazer valores financeiros, eu vou te trazer muitas coisas. E aí eu fiquei sabendo, né, por aquele espaço que eu estava me programando, que a Priscila estava grávida. E Deus falou, esse é um mover profético sobre a mulher plena. Se engravide novamente da visão de mulheres completamente rendidas. Se engravide de mulheres que servem por gratidão. Que não vive por sentimentos, mas vive por gratidão. Não é um sentimento que eu tenho porque você fez alguma coisa. Gratidão é um sentimento que eu tenho, digamos assim, ou um princípio que eu tenho de, independente do que você faça, você nasceu no coração do Pai antes de mim te planejar, ou te querer, ou te fazer qualquer coisa. Então, você não precisa fazer nada para mim. Absolutamente nada. Porque o que eu sou, ou o que eu vou fazer, é por gratidão a tudo que Deus me fez. E se você fizer, amém. Se você não fizer, amém também. A expectativa das pessoas fazerem alguma coisa para nós nos leva a nos decepcionar até mesmo com Deus. Porque as pessoas nunca vão te deixar quando você estiver no auge. Eles vão te deixar quando você precisar delas.
Então, presta bem atenção. Quem te deixa quando você precisa? E daí você avalia. Gratidão, ou amor a Deus, ou amor. Amor, nós não sabemos amar. Nós nem sabemos o que é amor. Imagina, amor é sacrifício. Pergunto eu para você, quanto sacrifício você faz? Quanto sacrifício eu faço? Amor é sacrifício. Só quem sacrifica sabe o peso do amor. Indiferença é o ódio. Quando a pessoa odeia, ela não precisa falar que te odeia, só é indiferente com você, você já sabe que ela te odeia. Indiferente com aquilo que Deus fez, já sabe que ela se esqueceu do amor. E esses ventos que purificam, que limpam, que tratam, que transformam, que ajudam, esse vento que vem impetuoso, sem a gente pedir, sem a gente ser alguma coisa, sem a gente ser nada, sem a gente ser nada, irmão, nada, nada, nós não somos nada. Para Deus ter morrido na cruz por nós. Ele poderia simplesmente ter nos mandado para o fogo do inferno e calado a nossa boca. Mas Ele resolveu pôr uma ponte entre eu e Ele. E Ele fez seu Filho morrer em formato de cruz. Para dizer, a dor que eu tenho da separação está sobre o meu filho. Está sobre meu filho. Essa dor que você talvez nunca despertou para ver. Então eu quero que você ore agora por 1 minuto. Estou terminando, nós tivemos muitas atividades hoje. Apresentando diante de ti, de Deus. Eu vou falar assim, tá? E você receba a nossa incompetência. Apresente diante de Deus a nossa incompetência, o nosso relaxo, o nosso descaso. Apresente diante de Deus a nossa incapacidade de amar. Apresente diante de Deus a nossa incapacidade de receber o amor dEle. Porque, irmãos, até para receber o amor de Deus, nós precisamos dEle. Apresente diante de Deus as suas maiores dificuldades. Senhor, eu não dou conta. Não consigo andar com o Senhor. Eu até penso. E pensar é uma coisa, praticar é outra. É igual, uma pessoa pode ter um projeto de um arquiteto, mas isso não quer dizer que ele tem uma casa pronta. O projeto você pode ter. Mas só vai ter a casa pronta quando vir o pedreiro, quando vir o engenheiro, quando comprar um material, quando trabalhar. E eu sei que os ventos de Deus vão soprar sobre o Japão. E vão soprar sobre esse local também. E aonde você estiver, escondido, Deus vai te achar. A minha oração é essa. Senhor, assim como o Senhor achou aqueles gafanhotos escondidos naquelas lavouras, debaixo daquelas folhas, dentro daquelas sementes, assim o Senhor achará o remanescente do Senhor nessa nação e abençoará sem limites. A bênção virá sem limites. A bênção será restauradora. A bênção será transformadora. A bênção será, sabe, as fronteiras vão se alargar. Porque esse vento vai vir inesperadamente. Não tem como nós nos preparar para o vento, mas o vento vem. Vamos orar 1 minuto então? Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos